Com grande alegria nós chamamos a todos bem-vindos a este nosso culto, nós que estamos no período chamado de Quaresma, 40 dias antes da Páscoa, onde olhamos para os nossos pecados, mas também olhamos para a cruz de Cristo, e nela encontramos o amor de Deus, se mostrando de forma concreta por cada pecador deste mundo. Em Cristo nós somos tirados das trevas do pecado para a maravilhosa luz da salvação. Recebemos dele perdão, vida e salvação eterna. Por isso que Jesus no Evangelho de hoje diz assim: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Com essas palavras iniciamos o nosso culto. De nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Receber a honra
amados do Senhor, de coração sincero nos acheguemos de Deus, o nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos conceda o perdão. Oremos. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu sou um pobre e miserável pecador, e te confesso todos os meus pecados e iniquidades, com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo temporal e eterno. Lamento de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra chamado e ordenado, vos anuncio a graça e o amor de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoa todos os vossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agora que nós ouvimos a palavra de perdão, nós podemos adorar a Deus lendo o Salmo 142. O Salmo 142 é uma oração pedindo ajuda de Deus. Nós temos um Deus que sacrificou o seu Filho para nos salvar, que nos deu uma nova vida, e um Deus que está disposto a nos dar atenção e nos ajudar quando clamamos a Ele. Assim, nas dificuldades e aflições, devemos dobrar os nossos joelhos e clamar junto com o salmista. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo diante dele a minha queixa, a sua presença exponho a minha angústia. Quando dentro de mim esmorece o espírito, tu sabes o caminho por onde devo andar. No caminho que ando, ocultar uma armadilha para mim. Olhe à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse.
A ti clamo, Senhor, e digo: Tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, pois me sinto muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. A leitura do Antigo Testamento escolhida para hoje encontramos em Isaías capítulo 42, versículos 14 a 21, onde Deus fala que Ele vai trazer luz para os que andavam nas trevas, e em Cristo a luz brilhou para todos os que nele aceitam e creem como seu Senhor e Salvador, a luz da fé, da esperança e do amor em Cristo. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como mulher que está dando à luz, e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Devastarei os montes e as colinas, e farei secar toda a sua vegetação, tornarei os rios em terra firme e secarei os lagos. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, farei com que andem por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz diante deles, e aplanarei os caminhos ásperos. Estas coisas lhes farei e nunca os abandonarei. Retrocederão e ficarão cobertos de vergonha os que confiam em imagens de escultura e que dizem às imagens de fundição: vocês são os nossos deuses. Escutem, surdos, e vocês cegos olhem para que possam ver. Quem é tão cego como meu servo, ou tão surdo como meu mensageiro, a quem envio? Quem é tão cego como o meu amigo, e tão cego como o servo do Senhor? Você vê muitas coisas, mas não as observa. Ainda que tenha os ouvidos abertos, não ouve nada. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e torná-la gloriosa. Assim termina a leitura do Antigo Testamento. Senhor, o Deus que é
escolhida para hoje encontramos na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 8 a 14, onde o apóstolo Paulo diz que Cristo é a luz que iluminou as nossas vidas, tirando as trevas do pecado e do inferno que pesavam sobre nós, e nos deu esta nova vida. Nós somos diferentes das pessoas que não têm Cristo. Elas vivem nas trevas, nós vivemos na luz da salvação. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor, e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo iluminará. Assim termina a leitura da epístola. Aleluia, aleluia, aleluia.
Santo Evangelho escolhido para hoje encontramos em João capítulo 9, versículos 1 a 41, onde Jesus tem um encontro com um cego. Este rapaz era cego 2 vezes. Era cego corporalmente e era cego também porque não conhecia Jesus, não tinha salvação. E Jesus o cura dessas 2 cegueiras. E este homem passou a viver uma nova vida, a vida na luz da fé em Cristo. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: Vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: Ou não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele, outros: Não, mas se parece com ele. O homem dizia: Sou eu. Então lhe perguntaram: Como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu: O homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: Vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei e estou vendo. Eles perguntaram: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram aos fariseus aquele que antes era cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez a lama, ele abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez como podia ver. Ele respondeu: Ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um homem pecador fazer sinais como estes? E houve divisão entre eles. De novo perguntaram ao cego: O que você diz a respeito dele, uma vez que ele abriu os olhos? Ele respondeu: É um profeta. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver, enquanto não chamaram os pais dele e lhes perguntaram: É este o filho de vocês, que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora ele está vendo? Então os pais responderam: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade e poderá falar do mesmo por si mesmo. Os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois esses já tinham combinado que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais dele disseram: Ele já tem idade e poderá falar por si mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram: Diga a verdade diante de Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: Se é pecador eu não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe outra vez: O que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: Já lhes disse, mas vocês não ouviram. Por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Então o insultaram e lhe disseram: Discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. O homem respondeu: É estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles disseram: Você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E o expulsaram.
Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: você já o tem visto e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus continuou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum, mas porque agora dizem nós vemos, o pecado de vocês permanece. Assim termina a leitura do Evangelho. Nós vamos confessar a nossa fé cristã nas palavras do credo inicial. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. Em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa Igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Veja
Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar as palavras do Evangelho pouco lido, ressaltando o tema Agora Vejo. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Estimado irmão e irmã, há um tempo atrás eu vi uma reportagem de um bebê que era surdo de nascença. Esse bebê nunca tinha ouvido um som sequer. Ele vivia no silêncio. Com um aparelho colocado em seu ouvido, ele ouviu pela primeira vez a voz da sua irmã e da sua mãe. Esse bebê, ele sorriu, ele pulou no colo, ele ficou extremamente feliz, porque agora podia ouvir sons. Eu imagino a alegria desse rapaz do Evangelho de hoje. Ele era cego de nascença, ele vivia na escuridão. Um dia, esse rapaz foi visto por Jesus, como diz o versículo 1. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. Toda a ação de cura desse cego partiu de Jesus. Ele não podia fazer nada porque era cego. Jesus viu o cego, Jesus se aproximou dele, Jesus fez lodo com a sua saliva, Jesus colocou este lodo nos olhos do cego, Jesus mandou-o se lavar, Jesus o curou. O cego simplesmente recebeu tudo que Jesus tinha para lhe oferecer, de graça, por amor. Depois, para espanto de todos que o conheciam, porque vivia pedindo esmolas, e também para espanto dos fariseus que não aceitavam que Jesus era o Salvador prometido, ele é perguntado como pode ter enxergado se já nasceu cego, e quem era Jesus para ele. Ele responde assim: uma coisa eu sei, agora vejo porque eu era cego. Na verdade, este homem cego, que agora enxergava, ele ainda permanecia cego. Ele sabia que Jesus havia curado sua cegueira corporal, mas a sua cegueira espiritual continuava, pois ele não sabia quem era Jesus. Ele não conhecia que Jesus Cristo é o Filho de Deus que o salvou. Depois esse rapaz se encontra com Jesus e é perguntado por ele: você crê no Filho do Homem? Ou Jesus poderia ter dito: você crê no Salvador prometido? O ex-cego responde assim para Jesus: quem é Senhor para que eu possa crer nele? E Jesus afirma categoricamente: você o tem visto e é aquele que está falando com você. Ou poderia simplesmente ter dito assim: Jesus, sou eu. Imagino neste momento, quando Jesus diz que ele é o Salvador, que a cegueira espiritual do rapaz é curada. Ele passa de uma pessoa que vivia nas trevas do pecado para a maravilhosa luz da salvação em Cristo. E como aquele bebê que ouviu pela primeira vez e sorriu, este homem deve ter dado um grande sorriso, se ajoelhou perante Jesus e disse: eu creio, Senhor. Lindo isso, você não acha, estimado irmão e irmã? A felicidade deste homem naquele dia foi dupla. Ele foi curado da sua cegueira espiritual e foi curado da sua cegueira corporal. Todos os seres humanos, após o pecado entrar no mundo por causa de Adão e Eva, nascem já espiritualmente cegos, mortos e são inimigos de Deus. Assim, estão condenados ao inferno eterno, como diz Romanos 5,12. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Felicidade verdadeira e eterna é a presença de Deus na vida do ser humano.
Nesta cegueira espiritual, o ser humano fica tateando por este mundo, buscando a felicidade por si mesmo, mas não acha, porque a felicidade eterna, completa, não existe neste mundo contaminado pelo pecado. Sabendo em seu coração que a felicidade está em Deus, mas não sabendo como chegar a Deus, o ser humano inventou algum tipo de Deus para adorar, servir e buscar a sua felicidade. Aí vem a adoração a uma árvore, o sol, a lua, uma estátua, um amuleto, ou hoje o ser humano elegeu o dinheiro como seu Deus quando diz que o dinheiro traz a felicidade. Agora veja, porque eu era cego, Jesus me iluminou. Sendo todos os seres humanos espiritualmente cegos, mortos, inimigos de Deus, não podendo por si mesmos serem salvos ou serem felizes, foi necessária a intervenção de Deus na história da humanidade para salvar e dar felicidade ao ser humano. Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, veio ao mundo para estar com o ser humano e salvá-lo dos pecados, da morte no inferno e do poder do diabo. O apóstolo Paulo diz assim em Efésios 2: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Assim como o cego que não podia enxergar por ele mesmo, mas foi visto, foi acolhido, foi curado e foi resgatado por Jesus, nós fomos vistos, acolhidos, curados da nossa escuridão espiritual por causa do pecado, e nós recebemos de Jesus, de presente, por amor, o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Agora vejo, porque eu era cego, Jesus me iluminou. Para curar a cegueira corporal do cego, Jesus pegou sua saliva, juntou com terra e colocou nos olhos do cego. Para curar a sua cegueira e a minha cegueira espiritual e a cegueira de todos os seres humanos, Jesus derramou o seu sangue na cruz. Ele sofreu para que nós tivéssemos vida, luz, salvação. Na cruz, Jesus suporta em si mesmo o seu pecado, o meu pecado, a ira e o castigo que nós deveríamos receber no inferno por causa dos nossos pecados. E com a sua morte e ressurreição, Jesus nos libertou e salvou da condenação eterna e nos trouxe das trevas do pecado e da morte no inferno para a maravilhosa luz da salvação. Assim como o cego curado, nós agora pela fé em Cristo enxergamos o mundo diferente dos que ainda estão cegos e vivendo em pecados. E é por isso que o apóstolo Paulo fala na epístola lida há pouco, Efésios 5, 8 a 11. Antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz. Nós cristãos sabemos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, e por isso queremos fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Juntos com o apóstolo Paulo nós dizemos: o meu viver é Cristo, e tudo o que eu faço nesta vida, faço para servir e adorar a Cristo que me amou e me salvou. O pecado causa escuridão, o pecado causa desespero, e o pecado leva à morte no inferno. Assim,
nosso desafio diário nesta nova vida que temos em Cristo é vencer as tentações para o pecado e viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus. Queremos também levar a luz de Cristo para as pessoas que ainda vivem na escuridão do pecado, sem conhecer o amor de Deus. Por isso, juntos na igreja, nos dedicamos com o melhor do nosso tempo, dons, habilidades e ofertas, para que a palavra de Deus, que traz a luz, chegue ao coração de todas as pessoas deste mundo. Estimado irmão e irmã, agora vejo porque eu era cego e Jesus me iluminou. Nessa época de Quaresma, nós reconhecemos que somos pecadores, mas como aquele bebê que ouviu a voz da mãe e o cego que enxergou, nós nos alegramos sobremaneira com a luz de Cristo que brilhou em nossos corações e em nossas vidas. Como é bom enxergar o amor de Deus em Cristo, como é bom ouvir a voz de Deus quando diz: fique em paz, perdoados estão todos os seus pecados. Como é bom nos momentos de aflição e dificuldades ouvir a voz de Deus dizendo: calma, eu estou com você todos os dias, eu sou o seu bom pastor, eu vou prover tudo o que você precisa. Que você possa hoje se alegrar, porque você não está mais perdido nas trevas do pecado, mas você está na luz da salvação em e por causa de Cristo. Que a presença de Cristo em sua vida ilumine e alegre tanto você e sua família, que vocês sintam vontade e necessidade de viver uma vida consagrada a Cristo, buscando a sua palavra, a oração e a igreja em primeiro lugar. E que um dia, quando você for chamado lá para o céu, possa receber de Cristo um grande abraço e ouvir da sua própria boca: você foi um servo bom e fiel, foi fiel no pouco, confiou em mim, me amou, me serviu, viveu na minha luz. Agora venha e entre na alegria do meu reino para todos sempre. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque nós temos a alegria de termos a luz de Cristo em nossas vidas, que nós possamos nos alegrar pela Tua presença em nossas vidas, pela salvação, que nós tenhamos sabedoria para reconhecermos que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e só Ele pode nos dar felicidade aqui neste mundo e também na eternidade. Nesta época de Quaresma, que nós possamos olhar, sim, para os nossos pecados em arrependimento, e possamos olhar para a cruz de Cristo, vendo nela a salvação, o Teu amor e a felicidade para cada um de nós. Que nós possamos viver na luz da fé, da esperança, do amor, viver uma vida consagrada a Ti segundo a Tua Santa Palavra, e que nós possamos proclamar para este mundo que vive na escuridão do pecado, para se arrepender, para voltar para Cristo e receber dele felicidade e salvação. Ó Deus, que a luz de Cristo continue a iluminar
e alegrar as nossas vidas hoje e para sempre. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.